É isso, meus amigos, estamos de volta com as últimas informações, as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira, véspera da segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a estreia do Flu no Maracanã na Liberta 2026. Mais de 23 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto até o momento. Jogo 9h30 da noite, então dá tempo ainda de muita gente chegar junto, né, adquirir mais ingressos para ter um público bacana no Maracanã. A gente já sabia que não seria um grande público e aí, enfim, N motivos para isso, inclusive, né, os mais recentes, que vocês já sabem quais são, mas assim, a gente está falando de um jogo muito importante. A gente está falando de um jogo que pode, eu não vou definir, não vou falar definir porque é muito cedo ainda, mas é um jogo que ele pode facilitar a vida do Fluminense no grupo, porque, na verdade, ganhar do Rivadavia em casa é uma obrigação, porque você tem que ganhar os jogos em casa e depois buscar os pontos fora, até porque pontuar na Argentina vai ser complicado, vai ser difícil, e o Fluminense já tropeçou na estreia contra o Laguaira. Então, ganhar esse jogo aqui é inegociável, não tem para onde correr, e por isso, claro, quanto mais gente estiver no Maracanã em prol do Fluminense, pelo Fluminense Futebol Clube, vai ser, sem dúvida alguma, extremamente importante para ter uma boa estreia em casa e conquistar os 3 pontos. Hoje foi o dia de preparação no CT Carlos Sachilho, na única atividade que o técnico Luiz Ubeldia teve direito, né, a fazer, já que pela mudança de data do Fla-Flu, ontem foi o dia de regenerativo, não tem como você treinar forte, se preparar, dia de recuperação, e hoje a única atividade um pouco mais forte para o Zubeldia ensaiar o time que ele vai levar a campo para enfrentar os argentinos. E a gente sabe que, basicamente, a única dúvida, a não ser que tenha um problema de última hora, é o lugar de Lúcio Acosta. Pelo menos dúvida para a gente. O Zubeldia deu a deixa na coletiva, como eu falei ontem, de que o titular é Paulo Henrique Ganso. Agora, né? Porque é o substituto automático, ele é o meia clássico, é o meia de origem. Foi o que ele disse na coletiva. E o Savarino tá ali. Eu acho que independentemente de qualquer coisa, o Savarino volta, até porque, pelo amor de Deus, né? Aí pode parar, né? O Savarino não tem condição. O Savarino tem que ser titular amanhã de um jeito ou de outro. E acredito que vai ser pelo lado. Essa é a sensação que eu tenho. A gente vai tentar apurar até o momento. Tentei descobrir agora à tarde, mas ainda não tive confirmação. Então talvez até o pré-jogo de amanhã, e vocês sabem, pré-jogo aqui no canal do Léo, às 6 da manhã, cedinho, tudo sobre o Fluminense e Rivadavia, inclusive com um jornalista argentino falando sobre o adversário desta quarta-feira no Maracanã. A gente vai tentar descobrir, como tem sido já há algum tempo, tentar antecipar aqui a ideia de escalação do Zubeldia. E aí a gente vai debater se é a melhor escolha ou não. A gente pode até colocar na tela rapidinho, não sei se vai dar para colocar, mas vou tentar colocar na tela aqui rapidinho, esse campinho, que é o campinho base, né? A ideia de time básica, o time titular com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso, Savarino, Canobi, John Kennedy, ou Serna na beirada e Savarino no meio, que eu acho que é unânime, é a vontade, é a opinião da maioria, da maior parte da torcida. Até ontem alguém levantou uma bola, acho que foi no giro de jornada, a possibilidade do Zubeldia escalar 3 volantes. Eu acho muito improvável por ser o jogo em casa e por ser um esquema que até agora ele basicamente não utilizou, começar uma partida como titular com um tripé de volantes, né? Um esquema que o Renato utilizou, por exemplo, na Copa do Mundo e foi muito bem. É uma alternativa? Acho que sim, se for bem treinado, se, enfim, for bem executado acima de qualquer coisa, qualquer esquema pode funcionar. O que importa é a boa execução. Não sei se isso passa pela cabeça do Zubeldia, é uma coisa que vale até a gente questionar, porque agora tem a volta do Bernal. A volta do Bernal dá a possibilidade de você escalar o Bernal com Martinelli e Hércules um pouco mais livres para atacar. E aí obriga muito os dois a fazer basicamente o que eles fizeram também na Copa do Mundo, né? Nenhuma diferença. Vamos ver. Eu acho que não é uma possibilidade para amanhã, mas pode ser uma ideia que o Zubeldia venha a desenvolver, apesar de que ele não tenha mostrado muita variação de esquema tático, né? Pelo menos já há algum tempo. Ele definiu a base do time e tem sido assim. Os laterais, ele sempre tem a possibilidade de trocar, né? Arana, no René, se entender que faz sentido para esse jogo. Samuel e Guga menos. Mas, enfim, são mudanças pontuais que volta e meia
o Zubeldia está fazendo, e esse é um jogo, evidentemente, um jogo chave para o Fluminense. Vai enfrentar um time que está numa boa fase, está fazendo uma ótima temporada. O Rivadavia é líder do Grupo B no Campeonato Argentino, 26 pontos, 29, perdão, na última rodada ganhou o Argentino Júnior, que é o terceiro colocado, ainda poupando alguns titulares. Então é uma equipe pra gente ficar de olho, porque parece realmente ser um time muito forte. 24 vitórias consecutivas, equipe que tá embalada, tá confiante. E, cara, vai ser complicado, tá? Hoje o técnico do Rivadavia deu uma entrevista, até replicada aqui pelo GE. Ele falou o seguinte: todos os jogos são igualmente importantes. Iremos lá e jogaremos de igual para igual, assim como fazemos com todos os outros jogos. Quero mandar um abraço pro meu amigo Daniel, o Daniel Villa, presidente do clube. Ele deve se cuidar porque vamos ao Brasil para vencer. Isso ele disse após a vitória por 3-1. Lembrando que eles estrearam na Libertadores vencendo o Bolívar em casa por 1-0. Os torcedores foram até o aeroporto recepcionar os jogadores, apoiar, demonstrar apoio no embarque aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. O próprio jornal Ovation fez ali uma matéria destacando ali os trajes dos jogadores, primeira viagem para uma competição continental. Cara, realmente, diz aqui que de acordo com o jornal, o clube contratou um alfaiate para produzir as peças. É uma experiência histórica para eles, já tem torcedor nas praias de Copacabana, é uma experiência histórica para eles. É um clube pequeno, é um clube que nunca atingiu esse nível e que vai vir para cá para dar a vida. Eles não têm muito a perder. E por isso se torna uma partida ainda mais perigosa para o Fluminense. Os caras, meu irmão, vão vir aqui para fazer história como o Lanús fez. Essa é a ideia deles. Então o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado. Amanhã vai ser um jogo realmente bastante perigoso. Agora a gente vai falar de um assunto aqui um tanto quanto bizarro. Amanhã é dia de Libertadores e Libertadores também é estresse. E a gente sabe que o estresse em excesso pode agravar alguns problemas. Como normalmente o Fluminense não ajuda muito nesse sentido, convenhamos, não tem por que você ficar se preocupando com coisas que podem ser resolvidas rapidamente se você tomar uma simples atitude. Se a queda capilar é uma dessas questões, a Manual tem a solução para você. Só para você ter uma noção, quase 1 a cada 3 homens começa a lidar com a calvície antes dos 30 anos. Isso é muito mais comum do que se imagina. A Manual existe justamente para te ajudar a recuperar a sua autoestima. E o melhor, com um tratamento super acessível e investimento a partir de R$ 1,70 por dia. O que você precisa fazer? Basta entrar no site, preencher o questionário de saúde e o médico vai avaliar o seu caso. Todo o tratamento da Manual é personalizado. E o melhor, atenção para isso aqui. Clicando nesse link que está aqui embaixo ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela, você vai ter 40% de desconto utilizando o cupom Lessa. É isso mesmo. 40% de desconto e ainda frete grátis na primeira compra. Depois você vai receber tudo na sua casa, da maneira mais discreta possível, sem ter que enfrentar filas e ficar meses ali esperando por uma consulta. Você recebe, como esse Power Shampoo aqui da Manual, todos os medicamentos enviados pela Manual, eles vêm desse jeito aqui, super discreto. E eu tenho imagens para vocês aqui, não é só conversa não, olha só o antes e o depois de pacientes reais que fizeram tratamento com a Manual. O resultado realmente é impressionante. Gente, de novo, todo o acompanhamento clínico é 100% online, via WhatsApp, você pode tirar a dúvida quando você quiser. Agora, muito importante, para ganhar os 40% de desconto e frete grátis na primeira compra, tem que utilizar o cupom Lessa, o QR Code está aí na tela e o link está aqui embaixo. Lembrando que a calvície é genética, mas tratar é uma escolha e a melhor escolha é a Manual. Bom, vamos lá, olha só isso aqui, cara. Simplesmente a empresa que está administrando agora o grupo, que na verdade é dono da SAF do Botafogo, colocou a SAF do rival num anúncio, num jornal britânico. Diz aqui essa matéria publicada pelo GE, foi informação até no jornal o Globo, do Lauro Jardim. A SAF do Botafogo está à venda, o anúncio foi feito pela nova administradora da Eagle Football através do jornal do britânico Financial Times. Cara, olha só isso daqui, cara. Olha só essa loucura, um anúncio num classificado de jornal. Cara, é bizarro. Botafogo é tratado pela Cork Gully como um dos clubes de futebol mais históricos do Brasil. A SAF, que é dona também do Lyon, do antigo Molenbeek lá da Bélgica. O Textor perdeu o controle
por má gestão consistente, falta de conformidade regulatória. E aqui está em português o anúncio feito pela empresa. É a SAF do Botafogo sendo anunciada como um Peugeot 2008 na OLX. E não estou ganhando dinheiro para fazer essa publicidade, não. Cara, inacreditável. Mas é um trâmite, pelo que eu entendi, é um trâmite normal quando você chega nesse estágio. É uma parada que é meio que obrigatória, fazer um anúncio e tal, mas, cara, é muito bizarro, né? Por isso o meu receio eu sempre entendi que uma SAF pode ser importante, pode ser uma saída, mas também sempre tive receio e preocupação com uma SAF no Fluminense justamente por eventos como esse. Tudo bem que o que está vindo por aí é diferente, é outro modelo, mas, cara, você imagina o nome do clube numa situação dessa, a SAF do clube sendo colocada num classificado de jornal. Fora todos os outros problemas, dívidas, uma dívida estratosférica que o Textor já fez. Que situação, cara. Que situação do bairro, hein? Onde eles vão parar com isso? Que loucura, meus amigos. E pra gente finalizar aqui, não é problema nosso, né? Cada um cuida do seu problema. Olha que bacana, entrevista ao meu amigo Fred Caldeira na TNT Esportes. Um abraço, Fredão. Olha só o que o Neuer falou do Fábio. Acho que sim. Ele perguntando sobre chegar aos 45 anos em alto nível como o Fábio, né? O Neuer que é um dos goleiros, uma das lendas do futebol mundial. Acho que sim, mas talvez eu precise dar uma pausa agora para jogar nesse nível o tempo todo. Eu vi jogar, sei como ele joga, é algo especial nessa idade, com certeza, jogar nesse nível profissional. É preciso tirar o chapéu para ele. Essa entrevista exclusiva aí à TNT, espetacular. Realmente isso mostra a dimensão do Fábio, né? Do que se tornou o Fábio. Um cara como o Neuer, que também é uma lenda, falando isso mostra como é difícil você atingir esse nível absurdo. Como é complicado você chegar nesse nível. É uma loucura, meus amigos. Impressionante. É uma lenda realmente o Fábio. O momento dele vai chegar em algum momento, talvez, né, com 50 anos, talvez ele pare. Vamos ver, mas infelizmente o tempo chega para todo mundo. Para o Fábio demora mais um pouquinho, né, realmente. Mas é isso, pessoal. Ó, então a gente volta às 6 da manhã. Tá? E o link está aqui embaixo, tá? O link para manual, para você clicar, ter 40% de desconto, tá aqui embaixo. Clica aqui para você não perder esse desconto, tá? Conto com vocês, estamos juntos, valeu.